Graças e paz, amados. A gente vai estar concluindo essa live. Vou terminar a entrevista, certo? Eu já abri pelo login da Juventude, porque a Maria está tendo alguns problemas de conexão. Então eu vou terminar essa entrevista. Ela me passou aqui as perguntas para poder passar para vocês todos, ok? Porque a minha conexão está bem melhor. Então aguarda só 2 minutinhos só para poder o resto do pessoal entrar, para poder a gente responder o resto das perguntas que ela me mandou aqui pelo WhatsApp. Amém? Vai ver que a Stephanie está online, Felipe também. A gente teve algumas dificuldades, infelizmente acabou que atrapalhando um pouco a live, mas Deus proverá. Sabemos que a fúria do inimigo é grande também, né? Quando a gente fala sobre conversão, quando a gente fala sobre juventude, o inimigo se levanta para poder derrubar até a nossa live, né? Mas fica firme aí para poder a gente concluir essas perguntas aqui e abençoar a sua vida. Amém? Vamos lá, eu vou concluir essas perguntas que ela me passou para poder a gente finalizar posteriormente essa live, que a gente precisa depois jogar para o YouTube. Eu vou tentar fazer as edições para ficar tudo legalzinho, tá joia? Bom, eu estava falando que para mim foi complicado porque eu tinha acabado de me converter e dentro desse processo entre a conversão e a volta do meu casamento, eu continuei a beber, continuei a fazer as coisas erradas, só que Deus foi trabalhando na minha vida, né? E aos poucos Ele foi tirando, né? Então o processo na vida de cada um é particular, nós somos únicos, nós temos uma identidade, né? E Deus trata cada um de forma única. Então para alguns Ele é radical, porque Ele sabe que precisa ser radical, e para outros é um processo, né? Agora que claro que a gente precisa compreender que esse processo também não pode ser um processo tão longo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente precisa aproveitar as oportunidades, mas o essencial para o trabalhar de Deus é que o nosso coração ele possa estar aberto para isso, né? Para que Ele possa fazer a faxina espiritual sobre nossas vidas, né? E foi isso que Ele fez na minha vida. Ele foi automaticamente tirando as coisas da minha vida, ao ponto que aquelas coisas não preenchiam mais o meu vazio, né? E aí veio aqui uma pergunta aqui que a Mariana me mandou, que diz assim: como você lidou com as suas amizades ao se tornar cristão? Eu acho que isso é uma grande polêmica na maioria dos jovens quando se convertem, né? Aqueles amigos que eram do mundo, como é que vai ser? No meu caso, é como eu falei, Deus trata na vida de cada um de forma particular. No meu caso, teve que ser radical nesse ponto da amizade. Eu cortei a ligação, não assim de você falar, não, estou falando de você andar, de você estar junto, porque a gente acaba aqui se corrompendo, né, nesse processo. A gente não está firme ainda na fé, aí você não está firme na fé e vai continuar com as mesmas amizades. Aí foi o que eu fiz. Eu tive que abandonar essas amizades, de andar com elas, para que Deus pudesse estar trabalhando na minha vida e firmando a minha vida, né? Então, foi isso que eu fiz, né? Eu tive que abandonar por um tempo, até eu me firmar, até eu criar raízes. E depois que eu criei raízes, é interessante que e nesse processo foi muito doloroso, né? Porque eu lembro que quando os meus amigos descobriram que eu era cristão, que eu tinha me convertido, veio a zombação, né? Veio a zombaria, né? Eles começavam a dizer: mas eu não dou uma semana para voltar a beber comigo, e começava a serem usados pelo inimigo, infelizmente, como a gente sabe, né? Mas eu sabia que eu queria, né? Isso que foi fundamental na minha história. E foi daí que Deus foi foi criando raízes, foi me fortalecendo, para que quando eu estivesse firme, eu pudesse alcançar
esses jovens, né? E foi algo automático, na verdade. Quando esses amigos eles começaram a ver que realmente eu sabia o que eu queria e que aquele processo que eu estava vivendo fez bem para mim, automaticamente eles começaram a me procurar. Alguns deles não de forma escancarada, dizendo que queria Cristo, mas sempre pedindo ajuda, pedindo oração para o casamento, pedindo oração porque a vida não estava fácil. Então, se você que por um bom tempo zombou da pessoa e de repente nesse momento está pedindo oração, é porque essa pessoa ela reconheceu que você se firmou e que você tem algo diferente que ele não possui, né? Que ali é o Espírito Santo, né? Então foi um processo natural, mas que requer renúncia também de algumas amizades enquanto a gente firmar. E nesse momento, Deus foi colocando na minha vida pessoas também, né? Que foram fundamentais, muitos amigos, e o que a minha maior meu maior questionamento, porque eu sempre gostei de brincar, sempre gostei de sorrir, e eu achava que dentro da igreja você tem que ser sério, você tem que ser naquela postura, e eu encontrei dentro da igreja amigos que brincavam, que tiravam onda, entendeu? Claro que tudo com ordem e decência, mas que sabiam ser felizes também no meio cristão, né? Isso para mim foi muito importante, e isso foi preenchendo esse vazio dessas amizades, que para mim naquele momento não estava sendo mais benéfica, né, para a minha vida espiritual, né? Mas que depois, quando eu me firmei, Deus começou a me usar para a vida desses amigos, para orar por eles, para dar uma palavra, para dar um conselho, enfim. É isso que eu quero aconselhar vocês jovens que estão passando por esse processo pós-conversão, né? Vai ter momentos que vai necessitar que você abandone esses amigos por um tempo, até você se firmar, e posteriormente você volta para poder salvar a vida deles, né? A sexta pergunta que a Mariana me mandou para mim aqui foi: como você descobriu o seu chamado? É interessante que quando eu me converti, eu tinha uma sede muito grande de Jesus. Eu queria fazer algo para Jesus. Eu tinha uma dívida muito grande com Jesus, porque eu sabia de onde ele tinha me tirado e tudo aquilo que ele tinha feito sobre a minha vida, e precisava fazer algo para compensar, né? Vamos dizer isso, né? A gente, naquela sede de novo cristão, naquela sede de novo convertido, a gente acaba aqui fazendo algumas coisas que hoje algumas coisas a gente faz com a direção maior de Deus, né? E outros também a gente pensa também em voltar a ser aquele novo convertido, né? Mas por que eu quero dizer isso para vocês? Porque eu comecei a fazer tudo. Pegava as roupas de casa, aí vou numa favela. Eu lembro que logo quando eu me converti, eu peguei umas roupas dentro de casa, e aí fui numa favela ali onde foi construído o Hospital Metropolitano. Ali era uma favela ali, mais ou menos em 2005, mais ou menos, 2005, 2006, 2007, nesse período, era uma favela, e eu fui num dia de Natal ali, e fui entregar essas roupas, e parei no carro lá na escuridão, e aí juntei o pessoal e disse: tem umas roupas, tem umas coisas aqui para dar, mas antes eu quero falar algumas coisas para vocês. E eu não tinha domínio sobre a palavra de Deus, eu não conhecia a palavra de Deus, mas conhecia o Deus dessa palavra que transformou a minha vida, né? Então eu era uma Bíblia aberta ali, né? Então o que é que eu poderia falar? Do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, né? E eu fiz uma rápida explanação ali do meu testemunho ali, depois eu orei e entreguei aqueles alimentos, né? Aquelas roupas ali, né? Então eu sempre fui de ver oportunidades de exercer o evangelho, né? E foi daí que surgiu, sempre gostei muito de jogar bola, até hoje gosto, e surgiu uma oportunidade, porque na sede ela tinha uma quadra, essa quadra ela estava totalmente feita, mas não tinha nenhuma atividade, e o pastor Arri me convidou e convidou outro irmão para poder liderar um ministério esportivo, para poder alcançar a vida de jovens e de pessoas da comunidade, né? E foi daí que a gente começou a utilizar aquela quadra como uma isca para poder atrair a comunidade para jogar bola de graça, e que antes tinha uma palavra, né?
E ali foi maravilhoso porque foi um tempo de aprendizado, onde Deus foi me formando, Deus foi me dando sede na palavra, eu comecei a fazer propósitos com Deus, de ler um capítulo por dia, e aquilo ali eu ia me enchendo e eu ia compartilhando aquilo que eu tinha para as pessoas, né? Que iam para o Ministério Esportivo para poder jogar bola, mas estavam ali escutando a palavra de Deus. E ali foi uma formação para a minha vida, né? Porque eu digo que antes de ser pastor, Deus me formou como pastor ali. Porque ali verdadeiramente eu cuidava de pessoas, eu cuidava daqueles meninos, não era só jogar bola, era explicar a palavra, era acompanhar a vida daqueles meninos. Então era um pastoreio que eu nunca imaginava naquele momento que eu estava exercendo ali o pastoreio, né? E ali foi criando oportunidades para a minha vida. Surgiram também os Atletas de Cristo, que eu comecei a trabalhar evangelizando os atletas do CSA, do CRB, e aqueles que vinham de fora também jogar aqui contra esses times. Então, eu comecei a descobrir que a primeira coisa que a gente precisa entender como jovem é que o chamado, na verdade, é a forma que você vai fazer. Mas todos nós somos chamados para falar de Cristo. A forma que você vai fazer é o que vai ser o seu chamado. Mas todos nós somos chamados. Porque às vezes as pessoas, eu fui chamado para ser levita, tocar, fui chamado para isso, para aquilo outro. Todos nós fomos chamados para ir para os confins da terra pregando o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado, né? Mas de que forma vamos fazer isso? Aí sim vai ser algo particular que Deus vai dar para a vida de cada um. Uns Deus usa a música de fato para poder evangelizar, outros Deus usa... eu particularmente, eu tentava mostrar aos atletas que eu estava ministrando ali que eles podem ser um instrumento ali nos clubes que eles estavam. Essa era a minha missão. Era fazer com que ele abrisse a mente deles para que eles compreendessem a oportunidade que eles têm dentro do clube, que nenhum pastor tem, porque não tem acesso, dificilmente tem acesso, para que eles pudessem ser uma bênção ali dentro, né? Então, meu papel ali era abrir os olhos das pessoas para verem as oportunidades que elas tinham de exercer o seu chamado. Então, eu descobri esse chamado de pastoreio no Ministério Esportivo, e hoje eu estou pastoreando na Igreja Batista Gênesis Praia, uma congregação da Gênesis, mas tudo isso iniciou ali no Ministério Esportivo, né? Porque ali foi que Deus me ensinou a pastorear aquelas crianças ali, aqueles jovens, aqueles adolescentes, e que muitos complicadíssimos, porque muitos cheios de vícios, cheios de coisas, mas Deus me deu uma graça de amar a eles da mesma forma que Deus olhou para mim, todo sujo de pecado, eu pude me compadecer da mesma forma da vida deles, né? A sétima coisa aqui que a Mariana me mandou aqui foi como um jovem pode descobrir o seu propósito. Eu creio que a gente consegue descobrir o nosso propósito quando a gente anseia por descobrir esse propósito. A primeira coisa é essa, né? Você precisa perguntar a Deus, eu não estou aqui à toa. Eu fui chamado com um propósito, eu quero entender esse propósito. Porque o problema da gente, e é por isso que talvez alguns não compreenderam quando eu falei que o novo convertido às vezes ele erra porque ele quer fazer tudo tal, mas erra mais para um lado bom, mas depois, quando a gente amadurece no cristianismo, a gente acaba aqui cometendo esses erros que não era para ter. Porque quando a gente amadurece é para a gente compreender qual é o meu propósito, qual é o meu chamado e viver esse propósito. Agora o problema é que muitas pessoas elas vivem as suas vidas fazendo de tudo. Vamos fazer, entregar sopa ali, vamos fazer, tudo isso tem que ser feito, sim. Mas existe algo que você vai se dedicar mais ali, que é o seu propósito, que o nome desse local se chama Centro da Vontade de Deus. E eu pude compreender isso, porque eu vivenciei isso. Eu fazia de tudo, eu queria fazer de tudo para poder, como eu falei, pagar um pouco esse preço, né, que Jesus pagou, mas nunca a gente vai conseguir pagar esse preço. A gente precisa compreender isso. Não é pela quantidade de coisas que você vai agradar a Deus. Eu compreendi isso. Mas sim compreender o que foi que Ele gerou você
e vivenciar aquilo dali. Ainda que não crie muitas expectativas para as pessoas, mas a maior expectativa que você precisa conceber é a de Cristo. Entendeu? Porque às vezes o seu propósito não vai ser muito relevante para as pessoas. Mas você precisa compreender que precisa ser relevante para o Deus que te chamou para esse propósito. Então, às vezes Deus vai nos chamar para ser um advogado. Às vezes Deus vai nos chamar para ser um médico. E às vezes a gente quer vivenciar, quer largar isso daí para vivenciar algo que não é aquilo que Deus tem sobre a sua vida. E a gente precisa compreender isso. O que é que Deus tem sobre a minha vida? Porque Deus chamou alguns para médicos também, para que o nome de Cristo ali seja honrado, para que você seja um instrumento de Deus ali. E por que você vai sair dessa profissão para poder ir eu quero largar tudo para poder vivenciar o Evangelho? Eu fiz isso, mas é algo particular, porque eu entendi o meu propósito. Quando em 2015, eu estava vivendo um momento de muita decisão na minha vida espiritual e profissional. Eu estava muito bem na empresa, né? Tinha acabado de vir de 2 viagens consecutivas para a Itália e estava com a empresa crescendo. Só que o meu coração não estava mais naquilo dali. Embora fosse muito legal, embora eu fosse reconhecido profissionalmente, mas o meu coração não estava naquilo dali. E foi daí que eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, eu não quero viver uma vida sem sentido. Eu não quero fazer por fazer, eu não quero viver por viver. Eu quero encontrar esse centro da Tua vontade, esse local que nós sentimos prazer em viver, e eu quero viver esse local. E foi daí que eu comecei a orar intensamente por isso. E então Ele começou a se revelar para mim. Eu lembro que eu estava entrando no Shopping Park para poder ver uma exposição de uma peça que eu tinha feito. E eu fui ver lá para poder ver como é que estava o público, se o público estava gostando, né? E estava tendo um pocket show, que era uma pessoa que estava cantando, voz e violão. E para minha surpresa era um evangélico, né? Coisa que é difícil de ser colocado dentro de um shopping, numa exposição, né? E era a Sara Farias, né? A Sara Farias estava no início da sua trajetória, tudo, nem conhecia ela direito. E ela começou a cantar alguns louvores ali que foram flechas para minha alma, que eu vi que foram respostas para as minhas orações que eu estava fazendo, né? Ela começou a cantar: deixa eu te usar para curar, que quando eu te uso eu cuido de tudo. E aí outro louvor que ela começou a cantar lá: eis que estou sentindo uma novidade, está chegando na tua vida tão esperada. E ali eu comecei a chorar, eu comecei a compreender no meu coração que Deus estava falando comigo, que chegou o tempo. Chegou um tempo de vivenciar o centro da vontade de Deus, que não era mais viver aquilo que eu estava vivendo, de viver uma vida de empresário, mas viver integralmente para a obra. E foi daí que eu decidi fechar a empresa, e muitos talvez nem saibam que quando eu decidi fazer isso, não existia a congregação Gênesis Praia, não existia nada. Quando eu fechei a empresa, eu disse assim: Senhor, acabou, agora eu quero saber o que o Senhor tem sobre a minha vida. E eu quero viver isso que o Senhor tem sobre a minha vida de forma intensa. E dentre algumas conversas que eu tive com o pastor Arri, e ele muito preocupado porque eu tenho 3 filhos, e fechar uma empresa, e como é que vai ser? Como é que você vai viver? Como é que você vai sustentar o seu lar, né? E foi daí que depois de uns 3 gabinetes que ele viu que não era uma emoção no momento, não era uma fase, mas sim um chamado que Deus estava colocando em minha vida, e ele abriu esse propósito. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho vontade muito grande de abrir uma igreja lá na praia. Vamos fazer o seguinte, você vai ficar lá dirigindo essa igreja. E para mim foi um espanto, porque, poxa, como assim, pastor? Eu não sou pastor. E aí foi que ele falou, né? Ele disse assim: você é pastor, porque você está 12 anos naquele ministério ali, no ministério esportivo, pastoreando ali aquelas vidas, aqueles jovens ali. Então você era um pastor aqui dali. Quero só que você entre num seminário para você se capacite mais ainda para esse chamado que você tem sobre a sua vida. E aí eu entrei no seminário, comecei a dirigir a Gênesis Praia
como seminarista, até concluir o seminário. E hoje, depois de formado, eu estou pastoreando de fato a Gênesis Praia. Então é isso, a gente descobre o nosso chamado orando a Deus, querendo, ansiando realmente de todo o coração com que Ele se revele. Agora esteja pronto para obedecer, porque o grande problema é esse, que às vezes Deus quer falar, Deus quer revelar, mas o que adianta? Se a gente não vai querer viver isso daí, porque às vezes pode não parecer algo que venha trazer status, venha suprir uma expectativa que a gente tinha sobre aquilo que eu tinha como um chamado, mas o que a gente precisa suprir são as expectativas que são geradas por Deus sobre nossas vidas. E a última pergunta aqui que me perguntaram aqui foi: qual conselho eu gostaria de dar aos jovens de nossa geração? Bom, devido a tudo aquilo que eu vivenciei, de tudo aquilo que eu passei e que eu expus a vocês aqui, o meu conselho, na verdade, a você que não é cristão, é que você compreenda que está aqui um cara que era perdido, que para a minha geração eu não tinha mais jeito, para mim mesmo eu não tinha mais jeito, para minha família não tinha mais jeito, mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, alcançou. E que por muitas vezes eu me afundei nas coisas que o mundo dizia que era bom e não encontrei a felicidade, só encontrei com Jesus. Então esse é o meu conselho para você, jovem, que não é cristão ainda, e compreenda que Deus tem um plano sobre a sua vida e que não adianta buscar a felicidade nessas coisas, na fama, na prostituição, no álcool, nessas coisas que o mundo proporciona, porque eu posso dizer com autoridade que eu vivenciei tudo isso de forma muito intensa e não consegui a paz, não consegui a felicidade. E para você, jovem, que já é cristão, o meu conselho é se firme cada vez mais. De que forma? Para mim foi muito essencial a leitura da palavra. Eu fiz um propósito de ler um capítulo por dia, naquela época, quando eu me converti, e conseguia ler a Bíblia já 4 vezes já. Hoje eu voltei a ler a Bíblia novamente, estou terminando agora o Novo Testamento para poder iniciar o Velho Testamento. E não tem como você ter um relacionamento com alguém se você não conhece. Isso a gente só vai conhecer através da palavra de Deus. E é através dessa palavra de Deus que nós firmamos as nossas raízes. Então você precisa firmar a sua raiz dentro da palavra de Deus, orando e buscando ao Senhor. Porque assim você vai poder ser bênção para a sua geração. Então, talvez você tenha vivido momentos de conflitos com suas amizades. Talvez eu possa dizer a você, há um momento para se afastar. Mas também há um momento, quando você está firmado, de você voltar para eles e dizer assim: olha aqui, assim como Paulo falou, olha para mim, olha para esse evangelho que me transformou. Não olha para muitas vezes o que eu carrego debaixo do braço, mas olha para mim, olha para esse evangelho que me transformou. E você só vai ter essa autoridade depois que viver isso daí. Então por isso que muitas vezes é necessário que você se afaste um pouco, se encha de Deus, para quando você estiver transbordando, você saciar essa sede desses seus amigos. Então esse é o conselho que eu dou para a vida de vocês. E eu só agradeço a Deus por esse Deus maravilhoso que teve misericórdia da minha vida e que alcançou a minha vida, né? Mas não podemos brincar, porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Ele dá oportunidades para a gente. Só que a gente acha que quando a gente é jovem, a gente acha que a gente vai ter a juventude toda e quando a gente estiver velhinho, a gente vai ter a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E principalmente agora, né? Com todas essas incertezas que nós temos, né, diante dessa pandemia, né? Então quero dizer para você que ainda não se entregou para Cristo, que é o momento de se entregar para Cristo. De você vivenciar aquilo que você nunca viveu, que é a verdadeira paz que o mundo não pode dar, mas Cristo pode dar sobre a sua vida. Amém? E eu quero orar por você. Talvez você, assim como eu, está sendo impactado por um pastor que no outro lado da sua casa, através de uma conexão, está sendo bênção sobre a sua vida e está falando talvez a história que você está vivendo hoje. Eu quero orar por você, assim como fizeram comigo um dia, naquele apartamento embriagado ali, e eu aceitei a Jesus através de uma gravação de um CD. Eu quero ser bênção sobre a sua vida através dessa live.
você que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas compreende que essa história também é a sua história que está sendo contada. E eu espero que essa história tenha o mesmo final feliz que eu tive, né? De ter tido um encontro com Deus e Deus ter transformado a minha história. Eu quero orar por você, você que quer entregar sua vida, você dessa live do Instagram, você que posteriormente vai ver essa live no YouTube, eu quero orar por você. Eu queria que você pudesse estar fechando seus olhos. Eu queria apresentar a sua vida para Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza, Pai, que nesse exato momento existem pessoas, Pai, que estão se identificando com essa história, essa minha história, essa história de uma vida desgastada emocionalmente, fisicamente, Pai, no pecado, Pai. Mas que o Senhor, na sua infinita misericórdia, o Senhor me alcançou, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor fez na minha vida, Pai, transforma a vida dos teus filhos, transforma a vida das tuas filhas, preenche, Senhor, a verdadeira paz que o mundo não pode dar, que a prostituição não pode dar, que o álcool não pode dar, que as farras não podem dar, Pai, mas que o Senhor pode dar, Pai, porque o Senhor é uma fonte de água, Senhor, inesgotável, Pai, e o Senhor quer dar essa água sobre nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, transforma, liberta, Pai, a vida de cada um dos teus filhos que estão vendo essa live nesse exato momento, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Afasta, Senhor, um pouco, Pai, os teus filhos dessas amizades que por muitas vezes têm destruído emocionalmente e espiritualmente a vida dos teus filhos, Pai, para que eles possam ter um tempo de comunhão, para que eles possam ter um tempo de se encher de Deus, para posteriormente, quando eles estiverem firmados na rocha, eles puderem voltar lá e puderem mostrar o Cristo que transformou a história deles e que pode ter o poder também de transformar a vida desses amigos também, Pai. Dá sabedoria, Pai. Dá intrepidez, dá ousadia para nós. Assim como o Lucas fez um dia comigo, Pai, de plantar a semente do Evangelho para um cara que não estava nem aí com Cristo, Pai, que possamos ter esse discernimento também. Porque antes de termos um propósito específico, o maior propósito que nós temos é de pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. Então nós temos que ter essa concepção dentro do trabalho, dentro da faculdade, dentro de casa, Pai, em todo lugar, Pai, que possamos plantar a semente do Evangelho e nunca possamos desistir, principalmente daqueles que achamos que são os mais complicados, porque são eles que a palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E é isso que o Senhor faz, Senhor. O Senhor mostra a tua grandeza, escolhendo pessoas imperfeitas assim como eu, Pai, para mostrar a glória que está em ti, Pai. Então, em nome de Jesus, enche o teu filho, enche a tua filha nesse exato momento, que tem clamado, Senhor, por um avivamento, que tem clamado por se restabelecer espiritualmente, que tem clamado por ter uma vida estável, Pai, espiritualmente, Pai, emocionalmente, Pai. Que ele possa encontrar isso através da tua palavra, que ele possa encontrar isso através da oração, Pai. Que assim eles possam se encher de ti, Pai. E que em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então, é isso. Eu vou estar editando essa live agora. Vou demorar um pouquinho de tempo. Posteriormente, a gente vai estar colocando isso no YouTube. E aí, se vocês quiserem, vocês podem compartilhar esse vídeo para outros amigos também. E eu tenho certeza que esse mesmo Deus que transformou a minha vida, que alcançou a minha história, pode alcançar também a vocês. Hoje está sendo eu que está contando a minha história aqui. E amanhã eu tenho certeza que vai ser a Nete, vai ser Felipe, vai ser Mariane, vai ser todos que estão na live aqui, contando a história de um dia de um Deus que, diante de tantos erros da juventude, teve misericórdia e alcançou a nossa história. E estamos de pé aqui para poder contar a vitória. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e estejam conosco amanhã no culto online na nossa igreja. E a partir das 6 horas amanhã, 18 horas, estejam conosco. Amém? Beijo para todos e verdadeiramente tamo junto, Juventude BG Praia. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus.